Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Eu me chamo Vinícius e no episódio de hoje eu tô trazendo uma amiga minha, a Leandra, que ela estuda nutrição na mesma faculdade que eu me formei. Leandra, fala um pouquinho pra gente melhor sobre você, pra quem não te conhece, né? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Leandra e eu tô no 7º semestre do curso de nutrição lá no Centro Universitário São Camilo. E atualmente aí tô caminhando para o 6º ano, também trabalhando lá na São Camilo. Trabalho na biblioteca universitária lá dentro do São Camilo mesmo. Li, então, eu acho que seria legal a gente já começar iniciando, né? Pelos motivos de você ter escolhido nutrição e como você chegou nessa área, né? Sua paixão pela nutrição, se puder compartilhar um pouquinho com a gente. Bom, o início foi meio conturbado, confesso, porque eu estava meio em dúvida ainda, entre duas áreas muito distintas. Eu estava em dúvida entre direito e entre nutrição. E aí eu já trabalhava na São Camilo essa época, e aí eu falei, cara, não tem direito lá. E aí eu tava muito em dúvida, assim. E aí eu tinha um amigo que tava terminando o Nutri já, é o Gabriel, hoje ele já é nutricionista, Gabriel Macedo. E aí ele ficava, meu, você vai adorar, você vai gostar, nutrição é assim. E ele me explicava um pouquinho. E aí ele sempre explicava a bioquímica. Era incrível, a gente sempre chegava nesse estágio da bioquímica, assim, que eu não sabia praticamente nada na época. E aí é porque eu tinha muito medo, né? Eu já tinha pesquisado a gás e tudo mais. E aí ele foi me falando que não era assim, tudo mais. E aí eu falei, teve um dia assim que tava chegando assim próximo do vestibular. E aí eu falei, meu, eu tenho que decidir, né? E aí, na hora, assim, me veio nutrição. Na hora eu fiquei, me apaixonei, assim, eu acho que desde o primeiro semestre eu não me vejo fazendo outra coisa, assim. Eu vejo as coisas de direito e eu falo, cara, graças a Deus que eu segui a linha da nutrição, porque eu tô extremamente feliz com tudo isso. É uma coisa que eu consigo aplicar à minha vida, porque eu também sempre gostei de fazer diferente, que eu acho que a nutrição tem um pouquinho disso, né? De você ser meio que o contrário do que todo mundo tá fazendo, o contrário do que todo mundo tá comendo. O pessoal tá lá no fast food e você opta por, não só no fast food, mas no dia a dia, você optar por fazer escolhas que beneficiam, né? Em todos os sentidos. E aí eu vi que nutrição, assim, eu não me vejo hoje fazendo outra coisa. E sobre isso, né, eu tava comentando nos outros episódios com meu amigo e com a Elizabeth, né, que participou, sobre essa questão da escolha da área, né, que acaba se formando, tendo talvez uma pressão, né, por escolher, talvez, certa área. E, por exemplo, o meu amigo, que é o Cassiel, ele fazia engenharia e agora está em psicologia, que seria uma área da saúde, né, considerada. Então, acho importante, né, sobre isso, você ter falado da escolha da área, né? Não, totalmente, assim. E eu sempre fui. Hoje eu participo da Liga, né? Multiprofissional da São Camilo, que o Vini também é nosso ex-presidente, agora já formado. E aí eu sempre gostei. E tanto na Lamos, quanto em projetos pessoais, na biblioteca também, eu sempre puxei esse ladinho, assim, do marketing, de gostar de mexer com arte, evento, essas coisas. E assim, nada me encheu os olhos, assim, foi só a nutrição mesmo. Acho que seria legal a gente comentar um pouquinho sobre a liga, né? Como que você acha que talvez passar para o pessoal, né, a importância de participar de uma liga e como um complemento, né? Talvez algo que não fique só naquilo, né? De estudar, de manter só o básico, né? Podemos dizer assim. Talvez ir além, né? E buscar conhecimento. O que você poderia dizer sobre isso? A Liga, assim, desde o início da minha formação, eu pesquisava projetos extensionistas na qual eu me encaixasse, na qual eu pudesse ajudar outras pessoas e que me deixasse um pouquinho livre, assim. Na verdade, que ocupasse um pouquinho menos de tempo, porque minha rotina sempre foi muito cheia.
E aí, fora tudo isso, assim, tinha que ser uma coisa que eu me apaixonasse. E aí, quando a Bruna Ruschel, ela iniciou, né, a Lamos, ela me chamou para o processo seletivo. E aí eu falei, acho que agora não vai dar e tudo mais. Eu fui postergando, assim, e acabou passando a oportunidade. E aí, depois disso, eu tentei me achar outras ligas para que eu participasse ou outros projetos mesmo. E aí, tentei, acho que eu fiz uns 2 processos seletivos, assim, mas que nada preencheu meu coração, assim. E aí eu falei, cara, não é isso, sabe? Não é a área que eu quero, não é uma coisa que me preenche, assim, não me vejo fazendo isso, não me vejo ajudando pessoas com isso. E aí, quando eu participei, assim, do processo seletivo da Lamos, assim, foi de cara, assim, foi uma coisa que eu já gostei, porque eles já começaram a me dar materiais para que eu resolvesse e tudo mais. E aí eu me vi ajudando outras pessoas, ajudando colegas e sabendo um pouquinho mais. Tudo aquilo, todos aqueles textos, todos aqueles eventos me acrescentaram alguma coisa e, assim, de alguma forma me fizeram me sentir útil. Então, é uma coisa que eu tô aí pretendo continuar até o final da minha graduação. A liga foi bastante importante para mim também, né? Como eu já comentei. Por ser algo também extra, né? Algo como complemento e também por trazer toda a parte de network também, acredito que seja muito importante, né? Trazer pessoas, né, do seu convívio e que você pode também gerar conhecimento tanto para ela quanto adquirir também o conhecimento. E eu queria falar um pouquinho agora, já que você comentou da biblioteca, de sua história na biblioteca, como que é trabalhar lá, enfim, contar um pouquinho pra gente. Cara, Vi, tudo começou em 2015, no finalzinho de 2015. Eu já estava procurando, assim, alguma coisa para trabalhar, mas eu nunca imaginei, assim, trabalhar numa universidade. Nunca, 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 nunca. E aí me surgiu a oportunidade e eu falei, vou tentar. E aí, cara, quando eu entrei, assim, eu fui com a cabeça meio fechada em uma ideia. Tipo, vou trabalhar numa biblioteca, vai ser super puxado e vai ser super chato, assim, vai ser super monótono. Eu já me via limpando os livros sujos, assim, aqueles livros velhos. Falei, cara, mas eu vou. Aí eu fui chegando lá, era lá no Ipiranga, e o campus do Ipiranga, né, gigantesco do jeito que ele é. Eu falei, cara, deve ser, né, coisa mais linda. Cheguei lá, realmente era linda a biblioteca e tudo mais. E aí eu já tô caminhando para os 6 anos aí. Para quem nunca se imaginou numa biblioteca universitária, tô aí com os 6 anos. E aí eu acho muito interessante que a gente sempre... A atuação da biblioteca universitária é muito importante, tanto para a universidade, como uma empresa, quanto para os alunos, assim. Eu acho que é um setor, assim, que cria um vínculo muito forte do aluno com a profissão dele e do aluno com a instituição, né? E aí todo mundo fala, mas a biblioteca é só guardar livro, né? E não é, gente, a biblioteca não é só guardar livro. Na verdade, é muito mais do que isso. É isso também e muito mais do que isso, porque você trabalhar numa biblioteca universitária, você tem que pensar em tudo, assim, porque por mais que os alunos precisem frequentar a biblioteca durante a graduação, cara, muita gente não frequenta, assim. Muita gente dá meio que de ombros, assim, e tenta dar os seus pulinhos, assim, mas é muito importante você passar pela biblioteca e ter aquele ambiente como o seu ambiente de estudo, né, no qual você pode se concentrar e tudo mais. E aí eu comecei como jovem aprendiz, assim, eu acho que eu tinha uns 16 anos, por aí. E aí eu continuei até agora, e assim, hoje em dia, a área assim, que eu mais trabalho, a área que eu mais teclo lá dentro da biblioteca é a área do bem-estar do aluno, é a área de eventos para o aluno. Assim, você sabe que assim, a biblioteca de lá é assim, boas-vindas, a gente já preparou
saquinho de MM, assim, para dar de boas-vindas, para tudo isso para atrair o pessoal, entendeu? Palestras, eventos que acontecem em horas complementares, pensando na necessidade do aluno, né? E aí não só em eventos de cunho, assim, de intelecto, mas também pensar no bem-estar do aluno lá dentro da biblioteca. Hoje a gente conta com o Espaço Zen, que é um espaço lá dentro da biblioteca, que assim, tem sofá, tem uma televisãozinha lá que fica passando alguns slides, nada com som, né, para não atrapalhar quem está lá estudando. Poltrona, sofá, puffzinho, tudo isso para que o aluno se sinta absolutamente acomodado, se sinta bem, né, consiga estudar, que ele traga para ele, né, o melhor que ele pode aproveitar, assim, naquele momento de estudo. Né? E fora isso, a gente tem as salas individuais, para a galera que gosta mais de estudar sozinha, mas também temos as salas que é em grupo, né, para o pessoal que vai, às vezes, fazer trabalho e tudo mais. E aí, fora tudo isso, a gente tem o trabalho de auxiliar o aluno durante todo o trajeto dele na elaboração de TCC, né, do trabalho de conclusão de curso. Então, a gente ajuda na ficha catalográfica. A ficha catalográfica somos nós que elaboramos. Nós revisamos todos esses TCCs, assim, depois de pronto, né, você tem essa possibilidade de encaminhar para a biblioteca e a biblioteca corrige esses TCCs. E aí, fora isso, a gente tem vários, assim, diversos outros serviços, como Comute, que aí você precisa de um artigo, você precisa de um livro, que está lá numa outra base, numa outra biblioteca, e aí a gente tem esse trabalho de que a gente entra em contato, a gente que pega, e a gente que empresta para o aluno, assim, o aluno precisa ir até a nossa biblioteca, que é onde ele está acostumado, para retirar esse material. Né? E fora todo o preparo do livro, fora que o livro chega assim cru para a gente tem que dar um código para esse livro, a gente precisa magnetizar esse livro para que não evitemos furtos, né? Então a gente magnetiza esse livro, a gente carimba esse livro. Então, assim, a minha experiência na biblioteca, eu não tenho o que falar, assim, foi uma experiência muito grande. Assim, eu tô no último ano da faculdade, né? Então, tudo que eu já tô sentindo, assim, no meu coração, essa perda, assim. Porque foi um ganho muito grande que eu tive dentro da biblioteca. Eu sou uma outra pessoa, assim. As pessoas de lá também são muito... Eu acho que todo profissional, São Camilo, seja ele formado lá ou que ele trabalhe lá, mesmo que não tenha tido uma formação camiliana, eu acho que todo mundo que está lá dentro da São Camilo, eles têm esse poder de empatia, sabe? De cuidar uns dos outros, de se importar com o bem-estar dos outros. Eu acho que isso é muito rico, assim, isso me acrescentou muito, 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 muito. E eu acho que é isso, assim, é uma rotina maravilhosa, maravilhosa. Hoje em dia a gente já está mais moderno, a gente está lá no Instagram, estamos lá no Facebook, então quem quiser dar uma olhadinha lá também, acompanhar os trabalhos, acompanhar tudo, tá tudo sempre por lá. Eu acho legal até a gente falar sobre isso, né, da atuação da biblioteca nas redes sociais. Queria saber como que vocês separam, né, os conteúdos serão postados e como que a biblioteca mesmo atua, né, nas redes sociais, podendo contribuir com a leitura do pessoal, que é algo extremamente importante, né? Sim, é muito importante. A biblioteca ainda, eu não sei se eu posso dizer que ainda é um tabu, mas a gente é meio taxado, assim, de... Quando eu falo, por exemplo, que eu trabalho na biblioteca, o pessoal fala que não, você trabalha numa biblioteca, não dá para acreditar, assim, porque ainda é um jogo, assim, é um trabalho ainda que precisa ser bem elaborado. Então, a gente vai meio que cedendo aos pouquinhos nos cantinhos para que a gente consiga atingir o público que a gente quer, né? O nosso público específico. E aí, hoje em dia, a gente tem uma equipe
que trabalha, assim, em prol da área de eventos, né? E aí a gente tecla muito na parte de treinamentos de base de dados, né? UpToDate, Medline, CAPS, Elsevier. Então, a gente tecla muito nesses treinamentos, que aí, além de conhecimento para o aluno, a gente também consegue que ele reverta essa participação em horas complementares também. E assim, datas comemorativas, a gente sempre tem post. Eu costumo brincar com elas, eu falo, gente, todo dia é dia de alguma coisa, bora caçar e bora movimentar, assim. Isso, aí a gente faz alguns tutoriais de como você pesquisar melhor. A gente faz também um projeto que é muito legal, que é as dicas de norma ABNT Vancouver, né? Que, cara, quem nunca padeceu com uma ABNT na vida, né? E aí a gente joga bastante coisa lá também. A gente pega assim umas dúvidas que são comuns e a gente joga lá, dando dica também. E é isso, a gente coloca também um pouquinho do dia a dia, a gente coloca um pouquinho da bibliografia, da biblioteca, bibliografia básica e a complementar também, para os alunos saberem o que eles têm. Hoje a gente conta com o recurso da minha biblioteca, que é o leitor em voz alta. Assim. A biblioteca também tem, não só a biblioteca, mas acho que como a São Camilo no todo, tem um cuidado muito especial, assim, com PCDs, assim, então a gente trabalha muito nessa questão de acessibilidade, de priorizar, assim, o aluno, assim, o aluno pra gente é tudo, assim, e é muito engraçado esse paradoxo que fica na minha cabeça, porque eu sou aluna e eu tenho que trabalhar pro aluno, assim, e eu sempre eu consigo ter essa visão, assim, de tipo, não, eu acho que isso é legal pro aluno, então acho que isso facilita muito, assim, o meu trabalho na biblioteca. Então, eu sei mais ou menos assim, o caminho que dá para a gente trilhar para que todo o nosso projeto, todo o nosso trabalho, ele seja concluído de forma mais assertiva no bem-estar do aluno. Eu acho que até nessa questão de reformulação, né, trazendo para as redes sociais, também foi algo positivo na questão da pandemia, né, que infelizmente não pôde ter mais esse contato físico, né. E eu sei que a biblioteca também teve outras ações importantes, né, durante a pandemia. Se você puder falar um pouquinho para a gente. Sim, Vi. A pandemia ela abriu um leque assim, tecnológico para a gente que nós vimos que nós estávamos perdendo. Porque nós não tínhamos esse investimento total assim nas redes sociais ainda. E aí depois da pandemia a gente aplicou total, assim, toda a nossa força, todo o nosso investimento de treinamento, todo o nosso investimento de evento, de concursos, porque assim, a gente trabalha muito também no Dia da Mulher. Então a gente pede para todas elas fazerem uma frase e tudo mais, a gente acaba fazendo um sorteio. A gente tem o aluno assíduo, que é um projeto muito legal, que é assim, do aluno que mais pega livro e que ele não atrasa esses livros na biblioteca, ele ganha um prêmio no final do ano. Então a gente sempre foca muito nisso, né? Agora, esse ano, infelizmente, o ano que passou, a gente não conseguiu fazer a feira de livros, mas a edição de 2019 foi muito especial, porque a troca de livros, a feira de troca de livros já é um programa muito especial, um evento muito especial pra gente, mas em 2019 nós contamos com um projeto que era o Costurando Bem. E aí eles produzem bandanas, eu esqueci o nome do instituto agora. Eles doam para o instituto, para essas crianças que necessitam, né? Crianças em tratamento oncológico. E foi incrível, assim, bombou, foi muita gente, a galera, todo mundo doando. Nós tivemos também a confecção de bonequinhas e tudo mais. E aí, a gente vendo que a gente acabou perdendo tudo isso, a gente falou, cara, a nossa obrigação agora é focar nas redes sociais, né? Que é onde a gente consegue ter um contato mais direto com o aluno. E eu só não me lembro a última pergunta que você fez, Vi, acho que foi sobre os projetos da pandemia, né? Agora na pandemia, por exemplo, um projeto assim que bombou foi o projeto de indicação de livros. Como estava todo mundo em casa, todo mundo com tempo para
para ler o livro, para ler talvez aquele livro de literatura que a gente não conseguia ler por conta da correria do dia a dia mesmo. E o projeto de indicação de livros foi um projeto assim que bombou, foi muito interessante. Muitas participações. Nós tivemos também outro projeto também que foi muito legal, foi o projeto Fraseando na Biblioteca, que as pessoas enviavam frases pra gente e nós postávamos também. Era uma coisa que todo mundo adorava, assim, todo mundo já sabia. De manhãzinha no Instagram da biblioteca já tinha aquela frase para você impulsionar o dia. Então, foi assim, foi genial, foi muito legal. E assim, o que bombou, assim, que a gente conseguiu atingir um número muito grande, assim, de alunos, mesmo da forma remota, foram os treinamentos, né? A gente teve vários treinamentos up to date, treinamentos da CAPES, assim, que foram treinamentos, acho que muito importantes, assim, para toda a formação do aluno, né? A gente tem também um curso chamado Curso de Acesso à Base de Dados, que a gente sempre dá no início da formação, né? E aí a gente estava acostumado com um modelo presencial, todo mundo lá, e aí que esse ano a gente viu que por que a gente estava presencial, sendo que online as pessoas aproveitavam muito mais, sabe? Era mais rápido, as pessoas compreendiam mais, as pessoas conseguiam acessar as bases mais rápidas. Então, assim, já é uma coisa que a gente adequou e o nosso padrão agora vai ser online. Eu acho que o que a gente está falando aqui é de extrema importância até para quebrar o tabu, né, que você disse. Para mostrar ao pessoal que a biblioteca é muito mais do que apenas os livros guardados, para a gente saber de tantos projetos que tem. E eu acho legal se você puder digitar, né, o Instagram da biblioteca, eu acho que seria legal o pessoal seguir. Claro, gente, o Instagram da biblioteca é Biblioteca São Camilo SP. Tanto no Instagram quanto no Facebook, Biblioteca São Camilo SP. Lá a gente tem sempre novidades, todos os horários da biblioteca estão lá, horários, endereços, eventos, cursos, treinamentos, tudo lá. Agora eu acho que a pergunta que não quer calhar é como que você consegue organizar tudo isso, né? Talvez, como é que eu posso dizer? Talvez organizar, né, a forma como você estuda, administra a biblioteca, administra as questões familiares, né? E entre outros assuntos. Bom, Vi, além de tudo isso, eu sou mãe. Então, eu acho que o ser mãe ele já muda assim tudo de cabeça para baixo. Em 2017, eu me tornei mãe da Maria Eduarda e foi bem o ano que eu entrei na faculdade, assim. E aí eu falei, cara, agora já era, né? Vou ter que esperar e deixar ir para fazer a minha graduação quando ela tiver uns 8 anos. E aí eu falei, cara, não, graças a Deus eu tenho minha mãe, assim, que me ajuda muito, que fica com a Maria Eduarda e que cuida do mesmo jeito que eu, se bobear até melhor, educa melhor do que eu se bobear. E eu sou muito grata por isso. E aí a Duda, ao invés dela me travar por algumas coisas, ela me impulsionou. E para a graduação foi isso, assim, às vezes eu chegar eu estudo no período da manhã, depois eu passo todo o período da tarde e noite na biblioteca. E aí, coitada, ela fica assim, sem ver a mãe dela praticamente, mas ela sempre me espera, assim, toda noite eu chego da faculdade, do trabalho, no caso, né? E ela já tá lá. E tá lá me esperando, acordadinha, assim, ansiosíssima para brincar e conversar um pouquinho. E aí, acho que olhando para Duda, isso me dá muito mais força, assim, para dar o meu melhor no trabalho, para dar o meu melhor na faculdade. Não é fácil, não é fácil. Na verdade, é bem difícil, a rotina é bem corrida, assim, porque lá na biblioteca são 44 horas semanais, então tem vezes, assim, tem mês que eu trabalho 2 sábados, assim, a gente precisa trabalhar de sábado. Quando não trabalha de sábado, a gente entra um pouquinho antes. Então, cara, tem dia, assim, que não dá tempo de almoçar para entrar pro trabalho, assim, é da faculdade direto, trocando de roupa para ir pro trabalho, e no trabalho você vai adiantando as coisas, às vezes para comer alguma coisinha, e aí termina de trabalhar e tudo mais.
E fora toda a questão de condução e tudo mais, aí chega a época de prova e você quer surtar, você quer morrer, assim. Porque é muito, muito complicado você conciliar tudo isso. Porque geralmente no final de semana a gente quer estudar, né? A gente quer parar tudo para dar uma estudada. E aí você fala, cara, eu tô com minha filha aqui, como que eu vou parar pra estudar, sendo que eu tava estudando a semana inteira, tava trabalhando a semana inteira. Então, cara, já chegou várias vezes assim, de tipo, eu ter prova no dia seguinte, assim, na segunda-feira, na terça-feira eu tinha prova, a semana inteira de prova final, e no sábado eu tava aqui brincando de boneca, assim. Já chegou desses dias assim, e, meu, tudo bem, é isso aí, tá dando certo até agora, sabe? Eu sempre costumo dizer assim, porque, cara, não existe um sono mais gostoso. Às vezes, quando você dá aquela pescadinha assim lá na aula. Não, você já não fez isso, Vini? Acho que todo mundo já fez isso na vida. E aí eu falo, cara, eu não posso dormir na aula, porque se eu não dormir na aula, eu não vou conseguir aproveitar nada, porque eu já não consigo estudar. E assim, eu tô ali toda hora observando a galera super dedicada, super estudando, e eu falo, cara, eu não consigo pegar no caderno, assim, já teve prova assim que eu fui e eu falei, vambora, vamos com o que a gente tem. Mas assim, no final dá tudo certo, assim, acho que a palavra-chave é você se cercar de pessoas que te apoiem, se cercar de pessoas que acreditam em você e pessoas que estão lá quando você está muito feliz porque passou no vestibular e pessoas que estão lá quando você está chorando, triste porque acha que não conseguiu bater a nota da prova, assim. Eu acho que essa é a palavra-chave, assim, é a atitude-chave que a gente precisa ter, muita determinação e bom humor, eu acho que o bom humor ele me ajuda. Assim, tinha dia que eu ia pra faculdade muito cansada, Vini, muito cansada. E eu falava, cara, não, eu tô muito feliz, assim, não tem por que eu estar triste. Então eu não deixava tudo aquilo me abater. Porque era uma realização minha, assim, já pensei várias vezes em desistir, né? Acho que chega uma hora no curso, acho que foi no quarto semestre que eu tava tendo fisiologia. Mas um monte de matéria eu falei, ah, meu Deus, não vou conseguir, não. Não vou conseguir. E aí eu levei um empurrão, assim, da professora Beatriz Chilaras, que hoje é minha orientadora, é orientadora do meu TCC. Ela me deu um empurrão, assim, eu acordei pra vida, assim, e aí eu falei, cara, não, a gente já tá aqui na metade do curso, então não vamos desistir, não. E hoje, graças a Deus, assim, tô quase terminando a faculdade, a Duda tá muito bem criada. Como eu fui pra faculdade muito novinha, eu ficava com medo. Eu falei, eu vou chegar em casa, ela não vai saber que eu sou a mãe dela. Jamais, ela nem vai me chamar de mãe. Ela não vai me chamar de mãe, juro. Várias vezes, várias vezes. Hoje é mãe o dia inteiro, assim, me liga, mãe, tá trabalhando, que não sei o quê. Já chegou o dia de eu sentar pra estudar, assim, eu colocando um papelzinho pra ela escrever também. Eu acho que a maternidade, ela embelezou a minha graduação. É por alguns dias que não foram tão fáceis assim, mas por outros que só de olhar para ela eu já tinha esse impulso de dar uma melhor. Nessa questão também de estudo, né, como você comentou, como que você conseguia arranjar um tempinho ali para poder realmente, né, dar uma estudada no conteúdo? Vini, tudo era tempo. Tudo, tudo. Qualquer tempo era tempo para mim. Assim, já chegou o dia do anatomia. Eu era apaixonada por anatomia, assim, eu amava, mas, cara, fala sério, gravar todos aqueles nomes é muito complicado, assim. Você tem que sentar e estudar mesmo, abrir o Atlas grandão, sentar e estudar. E aí foram alguns finais de semana, assim, com programas familiares, assim, que todo mundo. No final de semana aqui a gente gosta sempre de sair todo mundo junto. E alguns desses momentos eu precisei abrir mão para estudar, como outras vezes no ônibus, assim, o ônibus lotadíssimo, às 11 horas, 10 e meia, 11 horas da noite, o ônibus super lotado. Eu com o Atlas aqui na mão, a bolsa aqui no outro, no fone aqui, ó, porque daí eu tirava foto de tudo que eu aprendia, mandava pro meu namorado e eu falava, ó, você vai me dando dica e eu preciso falar o nome. E aí você vai me falando se é certo. E assim, deu super certo. Eu acho que
Todo tempo era tempo, assim. Janta era um problema muito sério, assim. Ou era um almoço ou era janta. E a gente tem 1 hora. E aí, cara, eu comia correndo, assim. Me lembro de dias que eu comia em 5 minutos, só pra 15 minutos dormindo. O resto era aqui, ó, estudando, estudando, estudando. Ou às vezes era dormindo, cochilando em cima dos livros, porque é muito puxado. E assim, o pessoal me apoiando, assim, o pessoal do meu trabalho, eu acho que isso é muito importante, né? Minha família, o pessoal do meu trabalho, eles sempre me apoiaram muito, assim, muito, assim, eles me levavam, assim, a vários níveis, assim, de que eu poderia acreditar em mim, mesmo quando eu não acreditava, assim, eles acreditaram em mim quando eu não acreditava. E aí outra questão também era o dormir na sala, que pra mim era muito difícil, Vini, muito difícil. Eu moro em Caieiras, e até eu chegar em Caieiras, ou é trem ou é um ônibus. Só que aqui no meu bairro é um bairro um pouquinho ruim de acessibilidade, assim. Então não tem ônibus muito aqui. E aí, ônibus que vai para a estação é mais difícil. Tinha um ônibus que passava super cedo, assim, e aí eu pegava ele, assim, eu quase não conseguia dormir, assim, ele passava muito cedo. Então eu saía de casa muito cedo e chegava muito tarde, porque os horários dos ônibus eram, assim, muito ruins. E e aí foi isso que eu fui me adaptando, me adaptando, me adaptando, e todo momento era um momento, sabe? O momento do ponto do ônibus eu esperava. E aí, por ser muito longe também, eu sentia muito sono. Era um sono assim que não cabia dentro de mim. Eu fui super amiga do café, acho que a minha graduação todinha. Eu acho que o meu melhor amigo foi o café, porque, cara, era muito sono. Só que eu tinha meio que um legado, assim, que era grifar sempre, prestar atenção sempre e dormir no horário da aula nunca jamais, pelo amor de Deus, porque qualquer coisinha que você perdia ali, cara, era bem difícil assim, pra você se encontrar depois. E eu sempre fui de desculpa, viu? Eu sempre fui de grifar muito, assim, eu acho que isso me ajudou. Eu não tenho, eu acho que são poucas as matérias que eu tenho aquele resumo, porque o meu sonho de consumo é ter aquele resumo lindo, perfeito, bonito, porque eu não tenho. Eu não tenho, meus resumos são sempre meio que garrancheado, que era do ponto de ônibus, que era do ônibus, ou que era, assim, nesses lugares mais inusitados. Mas igual você falou, né? Todo tempo acaba sendo tempo e arranjava, né? Um tempinho, pelo menos, para conseguir estudar. E eu acho que um ponto que você falou importante foi ter pessoas que te ajudaram, né? Que te davam apoio, porque eu acho que talvez tenha sido um ponto-chave, né? Muito, Vini, muito. Eu lembro, assim, a primeira sub que eu peguei, que foi em economia, assim, eu não imaginava que eu tinha pego, porque eu tinha estudado muito, e aí eu peguei sub em economia. Aí eu tinha um professor, o Rafael Boiati, não sei se você conhece ou lembra dele. Não, eu não acho que eu não cheguei a ter aula com ele. Aí eu falei, cara, vai ser a graduação todinha, assim, eu pegando sub, não sei o que, tal, tal. E aí ele sentou para conversar comigo, me explicou, falou, cara, a matéria que eu dou aula hoje, eu peguei sub acho que 5 vezes, assim, peguei, a sub não, pegou DP. Peguei DP 5 vezes da matéria que hoje eu dou aula, assim, e aí aquilo me motivava. Aí eu chegava chorando lá embaixo da biblioteca e falava, gente, peguei sub. Aí o pessoal, sabe, me colocava para cima, sempre acreditando em mim, ou quando eu chegava em casa também. E aí eu falava para os meus pais sempre, não, tem que continuar, tem que persistir, tem que pagar alguma coisa, a gente vai te ajudar. Ou quando eu quis desistir da faculdade também, minha mãe sentou comigo, a gente teve uma conversa super esclarecedora também, que me ajudou bastante, junto com a conversa da professora Beatriz Laras, e tipo, o namorado mesmo, assim. Acho que imagina você passou o seu dia inteiro, você quer ligar para falar com a pessoa que você gosta, né? E tipo, a pessoa quer estudar, você fala, pô, tô brincando, né? E eu acho que foram muito compreensivos, assim, comigo, foram muito sem palavras, assim, eu acho que hoje eu sou graduanda,
não só pelo que eu aprendi durante todo o percurso da minha faculdade, mas pelas pessoas que estavam ao meu lado, que todo dia elas me ensinavam alguma coisa sobre elas e também sobre mim, coisas que eu não sabia. A importância da trajetória, né? O pessoal que te acompanha e o caminho que você percorre. Acho que assim, a gente vai muito pro objetivo, né? E a gente tira toda a importância do caminho, sendo que o caminho já é o próprio objetivo. O caminho é tão rico quanto o destino final. E aproveitar bastante também, né, nesse período. Tenho certeza que fez bastante amizade, trouxe todo esse aprendizado que teve na biblioteca, né? E acima de tudo, eu acho que a parte da maternidade também, acho que foi uma grande realização na sua vida, né? E sobre esse tema, juntando a parte da pandemia, né? Você acha que teve uma aproximação maior nessa questão de maternidade, de pandemia, de estar mais em casa? Ah, Vini, teve muito, assim, trabalhar e estudar em casa é muito mais complicado com uma criança. Agora, a Duda, ela sempre foi... O pessoal fala, nossa, parece que ela é um pouquinho mais feliz quando você tá junto. E eu falo, eu concordo. E ela nunca, assim, nunca me confundiu, ou nunca deixou de me chamar de mãe. Só que agora, Vini, tive uma conversa, pra gente gravar isso aqui, a conversa foi muito séria. Eu falei, olha, pelo amor de Deus, não entre no quarto, a mamãe vai gravar. E daqui a pouco a mamãe já vem brincar com você e tudo mais. Mas assim, isso aproximou a gente muito mais. Isso deu um gás diferente na minha vida. Eu vi que algumas coisas que eu tinha como prioridade, eu podia mexer alguns pauzinhos assim, para que de alguma forma eu conseguisse me organizar o meu tempo e destinar um pouquinho mais para ele, destinar, sabe, as coisas um pouquinho. Dava para mexer os pauzinhos assim. Eu vi que eu consegui me organizar para que as minhas prioridades fossem um pouquinho mais coerentes. Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Com certeza foi muito inspiração, né? Muita inspiração para o pessoal que está escutando a gente. E também, igual a gente comentou, saber um pouquinho melhor como funciona, né, uma biblioteca e quebrar alguns mitos, né, que foram quebrados aqui. E só tenho a agradecer. Liz, se tiver algum recado final... Vini, eu que agradeço o convite e sempre me coloco aqui à disposição. Queria dar um recado para você que está assistindo. Não importa aí as circunstâncias, não importam o que você está pensando neste momento, mas nunca desista do seu sonho. E nunca coloque empecilho demais. Às vezes a gente coloca empecilho demais, porque a gente tá ali e a gente acha que a gente não vai conseguir. Mas tem muita gente se inspirando na gente, tem muita gente olhando para o que a gente faz e querendo fazer igual. E eu acho que é isso. Sigam lá a biblioteca para vocês acompanharem um pouquinho mais da nossa rotina, dos nossos eventos, dos nossos cursos, que mesmo para quem não é aluno, a gente disponibiliza também esses treinamentos, que são, acho que, de extrema valia para um profissional da saúde. E eu acho que é isso. E pro pessoal te encontrar, você teria alguma rede social para compartilhar com a gente? Tenho sim, é nutri.leandra.rodrigues no Instagram, tá? nutri.leandra.rodrigues, Leandra com Y, tá, gente? Então é isso, pessoal. Novamente agradeço a Leandra e até o próximo episódio. Tchau, tchau.